O Zumbi do Caladão. Relato de um encontro impossível. Sempre achei que as histórias de terror eram invenções de mentes criativas. Aquelas lendas urbanas que passam de boca em boca, crescendo e mudando a cada nova versão contada. Foi assim que, na primeira vez que ouvi falar do Zumbi do Caladão, não levei a sério. João, um amigo antigo, foi quem mencionou o nome. Ele falava de forma tão séria que eu pensei ser apenas mais uma dessas histórias exageradas que ele gostava de contar. Você nunca ouviu falar do Zumbi do Caladão? Ele perguntou, com os olhos fixos em mim, como se eu fosse o único estranho da conversa. Ninguém sabe de onde ele vem, mas quando ele aparece, é tarde demais para se salvar. João costumava brincar com esse tipo de história, mas o tom grave em sua voz me fez parar para ouvir. Ele nunca foi de inventar algo assim sem razão. Disse que o zumbi não era como os mortos-vivos que vemos nos filmes. Ele não vagava em busca de carne ou almas, mas de algo muito mais sutil. Quem o via, passava a ser afetado de maneiras que nem sempre eram visíveis. Quando você encontra o zumbi, João falou, não é mais o mesmo. Algo dentro de você muda, você perde parte de si, sem saber o que. Aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça. A lenda era simples, mas ao mesmo tempo enigmática. No Caladão, o bairro afastado da cidade, há sempre algo que parece se esconder nas sombras. O zumbi não era uma criatura que saía para atacar. Ele era a própria presença de um medo silencioso, uma força invisível que se espalhava pela região, alterando a percepção de quem estava ali. É melhor não ir para o Caladão à noite, disse João, olhando ao redor, como se temesse ser ouvido. Naquela noite, a história não me saiu da cabeça. Não sou do tipo que acredita em fantasmas, mas algo no jeito que João falou sobre o zumbi me fez pensar que havia mais nessa história do que eu imaginava. As ruas do Caladão, com suas casas velhas e ruas estreitas, começaram a me chamar de uma maneira estranha. Era como se algo dentro de mim soubesse que eu deveria ver com meus próprios olhos. Na manhã seguinte, tomei a decisão. Fui até o Caladão. A cidade estava calma, como se soubesse que algo estava prestes a acontecer. Ao entrar no bairro, senti o silêncio apertando os meus ouvidos. As ruas eram desertas, e o sol parecia não penetrar completamente entre as árvores e os edifícios decadentes. Como se o tempo ali fosse mais devagar, mais denso. Eu estava ali por curiosidade, mas algo no ar me dizia que era mais do que isso. A sensação de estar sendo observado começou a me invadir logo que entrei nas ruas. O Caladão era sombrio, mas não parecia ser um lugar onde o medo reinava. As casas estavam fechadas, sem vida. Não havia crianças brincando na rua, nem o barulho de conversas. Tudo estava parado, esperando algo. Algo que eu não sabia o que era, mas sentia que estava prestes a descobrir. Foi então que vi a primeira sombra. A figura apareceu à minha esquerda, de repente, sem que eu a percebesse antes. Era um homem alto, com um capote escuro que escondia seu rosto. Não pude ver seus olhos, mas sabia que ele estava me observando. O calafrio percorreu minha espinha. Não havia vento naquela manhã, mas o capote do homem se movia, como se o ar ao redor dele fosse mais denso. Ele não fez nenhum movimento, apenas ficou ali, parado. Parei por um momento, sem saber o que fazer. A sensação de que eu não deveria estar ali se intensificou. O zumbi do Caladão, seria ele? Eu não conseguia entender. Não parecia ser um ser físico, mas mais uma presença, uma força invisível que se espalhava ao meu redor. Algo dentro de mim dizia para virar e sair correndo, mas algo mais me segurava. O homem não se moveu. Ficou ali, imóvel, mas eu sabia que ele estava consciente da minha presença. O mais estranho era a sensação de que ele não precisava de palavras ou gestos. O simples fato de estar ali, na sombra, já era o suficiente para que eu sentisse o peso de sua existência. Como se ele fosse parte do próprio bairro, uma entidade criada pela atmosfera de esquecimento e solidão. O calor da manhã parecia mais sufocante de repente. O zumbi, ou o que quer que fosse aquele ser, não parecia ameaçador de imediato. Ele não tentou me atacar ou fazer qualquer movimento brusco. Mas, ao olhar para ele,
percebi que o medo não vinha de seu comportamento, mas de sua presença. Algo dentro de mim estava mudando, como se a minha percepção estivesse sendo ajustada para algo mais sombrio e profundo. Ainda não conseguia mover as pernas, mas então a figura começou a desaparecer, não de uma maneira visível, mas como se tivesse sido engolida pela própria sombra que o envolvia. Eu não sabia o que estava acontecendo. Ele não se escondeu atrás de algo, não foi embora, ele simplesmente deixou de estar lá. O ar ao meu redor ficou mais leve, mas algo em mim continuou tenso, como se o zumbi ainda estivesse por perto, apenas esperando. Foi quando ouvi o som de passos atrás de mim. Sem olhar, eu soube que não estava sozinho. Algo, ou alguém, estava me seguindo, mas o mais estranho era que os passos não eram pesados nem apressados. Eles eram suaves, como se quem estivesse atrás de mim soubesse que eu já havia notado sua presença. O medo começou a apertar meu peito, e eu sabia que deveria sair dali, mas algo me impedia. O zumbi do caladão, ou o que quer que fosse, não era mais uma lenda para mim. Ele era real, e ele sabia onde eu estava. Não havia escapatória. Eu não estava mais apenas observando, agora eu fazia parte da história. Eu havia sido marcado, e o zumbi do caladão não me deixaria partir sem que visse o que ele queria me mostrar. Mas o que era isso? Eu estava apavorado, mas a sensação de que não podia voltar atrás era ainda mais forte. Os passos atrás de mim continuavam, ininterruptos, como se me seguissem sem pressa. Quando finalmente tomei coragem e me virei para olhar, não havia ninguém. O ar estava mais pesado, como se uma nuvem de expectativa pairasse sobre o caladão. Mas então percebi algo, uma sombra na esquina. A sombra não se movia. Ela estava parada, mas de alguma forma eu sabia que não era apenas uma ilusão. Havia algo naquela figura, algo tão familiar e ao mesmo tempo tão alienígena, que eu não consegui processar de imediato. Mas, à medida que me aproximava, meu coração disparou. Era o zumbi. Não o homem, mas o ser, a entidade que João falará. Eu estava diante de algo que não tinha explicação. Eu sabia que não deveria olhar, mas minha curiosidade foi mais forte. A figura, agora mais visível, parecia estar me chamando de alguma forma, puxando-me para algo que eu não compreendia. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo, mas não conseguia mais fugir. Não havia mais o que fazer. De repente, a sombra avançou na minha direção, e eu senti um peso no peito. Não era uma pressão física, mas algo mais profundo, como se minha alma estivesse sendo puxada para o desconhecido. O zumbi não precisava de palavras para se comunicar. Eu sabia o que ele queria, o que ele procurava. Ele queria que eu visse. Que eu entendesse a escuridão que ele representava. As ruas de Caladão começaram a se distorcer. O tempo parecia parar, como se o bairro estivesse preso em uma outra dimensão. Eu estava preso também, mas não conseguia mais distinguir o que era real. O zumbi do Caladão havia me marcado, e agora eu fazia parte daquela história. O bairro nunca mais seria o mesmo para mim. E eu, de alguma forma, nunca mais seria o mesmo. Quando finalmente saí do Caladão, a cidade parecia distante. Eu não sabia mais o que era real ou o que eu havia visto. Mas algo dentro de mim me dizia que eu havia visto o que não deveria. Algo me alertava para nunca mais voltar ao Caladão, porque, lá, eu não era mais o mesmo. O zumbi havia me tocado. Nunca mais voltei ao Caladão. E, mesmo agora, ao escrever este relato, sinto que ele ainda está lá, observando. Me esperando.